137 anos de prisão. 12 promotores apresentaram as denúncias, 6 juízes diferentes assinaram as condenações. Me chamo Carlos Edmilson da Silva, fiquei preso por 12 anos de prisão injustamente. Minha vida antes da prisão era uma vida digna, uma vida voltada para a família e sonhos foram impedidos. Para o Sistema de Justiça do Estado de São Paulo, o jardineiro Carlos Edmilson da Silva era apontado como o autor de uma série de crimes hediondos que aterrorizaram o Estado. Mas havia um detalhe que o judiciário simplesmente ignorou por mais de uma década: a biologia não mente. Um homem preso injustamente por estupro deixou a cadeia hoje no interior de São Paulo graças a um exame de DNA. O abraço entre mãe e filho marca o fim de uma história de injustiça que começou 12 anos atrás. No dia 10 de março de 2012, a Polícia Civil de São Paulo prendeu o suspeito de ser um estuprador em série que atacava mulheres em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. Carlos Edmilson da Silva foi processado e condenado em 10 casos. As penas somadas chegavam a 130. 12 anos depois de ser trancado em uma penitenciária, uma única gota de material genético provou que o Estado brasileiro manteve o homem errado atrás das grades, enquanto o verdadeiro culpado continuava solto. Hoje eu vou te explicar como uma investigação falha destrói vidas e por que a prova de DNA é a maior arma de uma defesa criminal consistente. A história de Edmilson escancara uma prática perigosa. Como ele tinha uma passagem antiga por furto, sua foto estava nos bancos de dados da polícia. E se você analisar as estatísticas do sistema penal brasileiro, Edmilson carregava o estigma perfeito para ser o suspeito padrão. Na realidade, eles pegaram o preto, favelado, pobre, sabia que não tinha condições de pagar um advogado. Primeiros que eles acharam, eles foram lá e torceu. E hoje tá aí. Mas se juiz, promotor tivesse analisado o caso de novo bem direitinho, ele tinha achado o verdadeiro culpado. Toda vez que eu chegava num presídio diferente, contava a mesma história. Muitos abraçavam a minha causa, mas sempre falando que estrupou mesmo. Ele mesmo tá metendo louco, um monte de B.O. aí. Você acha que ele não fez? Quantas vezes eu escutei isso? Não é fácil não contar não, vou contar mesmo que eu passei lá dentro mesmo. É luta, é prova. Às vezes eu tenho medo de andar na rua, mano. Eu ando de óculos 24 horas por 48, com medo, muitas vezes. Isso daí é medo, isso daí não é porque eu gosto de usar óculos. É medo, uma pessoa, olha lá, fulano de tal lá. Isso daí nunca vai sair da mente. Eu fui escrachado como um estrupador, mano. Em rede nacional pra todo mundo ver. Eu mesmo me assisti na televisão. A cor de pele alvo, o CEP vulnerável e a classe social esquecida. Não se trata de apontar o dedo e dizer que os agentes do Estado agiram com preconceito intencional. O racismo estrutural é silencioso. Ele faz com que a engrenagem operando no automático enxergue as pessoas com determinadas características de forma diferente, quadrando-as mais facilmente no perfil de culpado. Exatamente por isso que o STF tem alertado sobre o perigo de perfilamento racial e o risco de relaxarmos a exigência técnica das provas. Veja o que aconteceu na prática. Quando uma série de crimes contra a dignidade sexual assustou a região, os investigadores não seguiram as leis. Eles simplesmente mostravam a foto de Edmilson para as vítimas em estado de choque e perguntavam: foi esse homem? Para a psicologia do testemunho, isso é dar uma prova com apenas uma opção de resposta. A mente da vítima
buscando um alívio, simplesmente concorda. A partir desse falso reconhecimento, uma avalanche burocrática soterrou a vida de Edmilson, atropelando o próprio artigo 5º de nossa Constituição. A regra é claríssima. A presunção é de inocência e o dever de provar é do Estado. E o Estado tem a máquina, os peritos e o dinheiro, mas o que vimos foi a subversão do devido processo legal. Existiam vestígios biológicos recolhidos das vítimas. O material estava guardado lá, mas nem a polícia, nem os juízes que o condenaram a 127 anos exigiram o exame de DNA. Eles rasgaram a exigência da prova material e se contentaram com um papel assinado na delegacia do reconhecimento. A confirmação veio aqui, do Laboratório de DNA do Instituto de Criminalística de São Paulo. Os exames não só descartaram a participação de Carlos Edmilson nos crimes, como ainda apontaram o verdadeiro culpado. O DNA encontrado nas vítimas era de José Reinaldo dos Santos Neres, que já estava preso por outros crimes. A diretora do Núcleo de Biologia e Bioquímica do Instituto de Criminalística de São Paulo explica a importância do DNA para esse tipo de identificação. A análise de DNA criminal, ela não tem por único objetivo indicar a culpa ou indicar quem pode ter participado de um dado crime. Ela pode servir muito bem essa análise para inocentar pessoas que estejam sendo falsamente acusadas. Um sistema que ignora a ciência para bater metas de condenação rápida não faz justiça. Ele apenas confirma seus próprios preconceitos. Foram 12 anos roubados no inferno carcerário, até que uma defesa técnica implacável mudasse o jogo. Com o apoio de um promotor que finalmente decidiu olhar para a ciência, a defesa exigiu o óbvio: enviar os vestígios para o Instituto de Criminalística. O laudo de DNA foi categórico. O material genético não era de Edmilson. E o mais revoltante, o DNA bateu perfeitamente com o de outro homem que já cumpria a pena. O Superior Tribunal de Justiça foi obrigado a anular as condenações e em maio de 2024, Edmilson finalmente saiu pela porta da frente da cadeia. Você não acreditava, né? Você falava só, tá bom, Deus sabe o que fala. O caso Edmilson é o alerta definitivo. A advocacia não se faz apenas com recursos no papel, mas exigindo o cumprimento das garantias constitucionais e o uso implacável da ciência forense. O Estado não pode escolher quem investigar com base em estigmas sociais. No fim das contas, o caso Edmilson vai muito além de uma simples falha processual. Ele é um espelho. Os erros brutais do nosso sistema penal não nascem do nada. Eles refletem os fantasmas internos que carregamos como sociedade, nossos medos, nossos preconceitos e os estigmas alimentados por séculos de história desigual continuam assombrando os corredores dos tribunais. Quando o sistema opera no automático, são esses fantasmas históricos que ditam quem merece a presunção de inocência e quem já nasce como um suspeito padrão. A advocacia não serve apenas para combater erros no papel, ela existe para confrontar esses fantasmas diante do juiz e exigir que a ciência e a lei falem mais altos do que o preconceito. O Estado não pode continuar prendendo corpos inocentes para aliviar a própria consciência. Por 2 vezes eu tentei tirar minha própria vida, mas eu pensava na minha mãe. Na minha mãe e no meu filho, que eu tinha esperança de encontrar ele vivo. Na prisão eu tive que lutar para sobreviver, trabalhar nesses anos todos, fazendo crochê, cortando o cabelo, para poder esquecer um pouco, né? Mas eu tinha plena certeza que eu era inocente.